pela participação aqui no Estúdio I. Pegando carona já aqui no comentário do Merval, o que a família Bolsonaro quer, na opinião do senhor? É submissão dos governadores? Bom, primeiro, muito obrigado, André, pela oportunidade aí de falar com aí vários jornalistas tão experientes aí nesse programa da Globo News. Eu dizer a você que eu entendo esse desabafo e esse desespero de um filho que vê um pai, querendo ou não, numa prisão domiciliar, sem sequer ser julgado. Agora, o que é importante é que nós, governadores e os pré-candidatos, tá certo? Nós temos um foco bem claro para poder chegar a um resultado final. Essa situação aí dessa postagem do filho do ex-presidente, eu analisaria isso no ponto de vista médico, certo? Eu, como me especializei e trabalhei a vida toda no Hospital Miguel Couto, Rocha Faria, Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, onde você tem ali todos os casos de urgência urgentíssima, pacientes politraumatizados, sempre foi a minha área de especialização. Eu tinha comportamentos diferentes das pessoas que acompanhavam os pacientes. Tinha uns que chegavam e diziam: olha, por favor, salve meu filho, está na mão de Deus e nas suas mãos, certo? Tudo bem. Tinha outros que chegavam e diziam: olha, se meu filho morrer, eu aqui venho amanhã e vocês vão ter que prestar contas comigo. Então, o que eu quero dizer é que neste momento agora, o que nós temos que priorizar nesta hora, André, é não perdermos o rumo e nem o eixo daquilo que nós, governadores, tá certo? Os pré-candidatos, tanto o Tarcísio, quanto o Ratinho, quanto o Zema, quanto eu, tá certo? Nós já definimos que é o objetivo nosso. O objetivo nosso é exatamente chegar a resultados pela via democrática. E a via democrática é exatamente derrotar o Lula em 2026. Então, esta é a posição. A partir daí, nós cumpriremos todos aqueles compromissos. Pelo menos da minha parte, eu me comprometi e dei até em primeira mão a você que, olha, se eu chegar ao governo como presidente da República, eu já terei passado pelas urnas, como tal, as urnas terão avalizado aquela proposta de anistia e, como tal, eu terei plenos poderes como presidente de anistiar todas as pessoas do 8 de janeiro, extensivo a todos eles, tá certo? E, com isso, pacificar o Brasil, começar a governar o Brasil com objetivos como eu governei o estado de Goiás, pacificando, conversando com os poderes e tendo aquilo que a população espera de nós em termos de resultados. Então, é assim que eu enxergo. Eu não sou homem de trocar o acessório pelo principal. O principal é nós, governadores, que estamos hoje comprometidos de que aquele que chegar ao segundo turno terá o apoio dos demais. Agora, o Lula terá que enfrentar 4 ou 5 candidatos neste momento. No entanto, nós teremos apenas 21 dias no segundo turno, onde ele terá que enfrentar um candidato que terá o apoio dos demais. Então, mas e o a apoio? Nossa capacidade de vitória é grande. Mas o senhor está falando do apoio. Entendi que os governadores de direita, o senhor citou aí o senhor, Tarcísio, o governador Zema, o governador Ratinho Júnior. Mas e o apoio do ex-presidente Bolsonaro? Porque o que a família Bolsonaro diz é que eles querem alguém deles. Como é que fica para os governadores de direita? Mas, Sadi, veja, não tem nenhum impedimento a isso. Tá certo? Tanto é que você vê e deve vir para o debate, não é? Aí foi colocado, se não me engano, ontem, o pastor Malafaia, que deverá ser candidato também. O jogo político é por aí, André. Você não tem reserva de mercado, não, só pode ser A, só pode ser B. Não, todos que quiserem se colocar no jogo devem se colocar. Esse é o jogo democrático. Quem mostrar mais competência e mais capacidade de voto, que deva chegar ao segundo turno.
Então não tem problema. Não, mas minha pergunta é se os senhores vão sair sem o apoio do ex-presidente. Essa é a minha pergunta. Como? Se o ex-presidente Bolsonaro disser, o meu candidato é Flávio Bolsonaro, os senhores governadores vão sair mesmo assim? Está claro, isso não pode mais pairar nenhuma dúvida em relação a este assunto. Isso não existe, tá certo? Todos nós somos pré-candidatos, tá certo? Nenhum outro candidato neste momento vai criar uma situação de cancelamento de outras pré-candidaturas. Até porque a gente tem que respeitar o primeiro turno. Nunca vi você trabalhar primeiro turno para convergir todo mundo, sendo que cada um de nós temos regiões que nós somos mais conhecidos. Não existe esse candidato universal, tá certo? Então, por isso que é importante que a centro-direita tenha 3, 4 candidatos, ou como queira, ou 5 candidatos, e que no segundo turno possamos ter essa aglutinação de forças. É assim que se joga. Se nós sairmos com um candidato só, nós estamos fazendo o jogo do Lula. Ele vai explodir este candidato, tá certo? Você sabe que ele não tem limite com a máquina do governo de poder aí atropelar todas essas estruturas de quem quer que seja pré-candidato sozinho. Governador, o Merval Pereira aqui do Rio, eu queria um esclarecimento. Há uma diferença entre indulto e anistia. Se o senhor indultar o Bolsonaro, ele não vai deixar de ser inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se houver anistia, ele está perfeitamente, liberado totalmente. Isso quer dizer que o futuro presidente da República, se for o senhor, por exemplo, pode indultar o Bolsonaro, mas garantir que ele não se candidatará na próxima eleição, que o senhor disputará pela reeleição, ou se anistiar, o senhor tem garantido que vai ter o Bolsonaro como seu oponente na próxima eleição. Como é que vai ser a escolha? Bom, Merval, muito obrigado. E você, que é um grande analista do processo político eleitoral no Brasil e que sempre debateu, eu tive a oportunidade na época da reforma política, e você sempre é uma pessoa que mostra muito conhecimento nessa luta que eu acredito que nós avançaremos, mas vamos à sua resposta. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu tenho declarado em todas as entrevistas que eu não sou um candidato à reeleição. Até porque um presidente da República, para assumir hoje as reformas que precisam ser feitas, sem ter que pensar em reeleição, sem ter que fazer conchavo, sem ter que ali colocar alguém para que haja uma condição de amanhã ele sobreviver a uma reeleição, isso é muito ruim. E você sabe que esta eleição no Brasil é uma eleição definidora de rumos, certo? Eu sou um homem que acompanhei muito bem a trajetória de Hugo Chávez e sei como é que as coisas vão caminhando para chegar o que chegou à Venezuela, certo? E sei muito bem que ou nós resgataremos aqui uma paz com respeito às instituições, mas também uma posição liberal de economia de mercado, defesa de direito de propriedade, ou senão nós estaremos aqui caminhando numa trajetória que não é nossa. Então, eu não serei candidato à reeleição, não serei. Eu serei candidato a uma eleição, candidato a presidente da República, com o compromisso de entregar o país em condições de equilíbrio fiscal, em condições de desenvolvimento, em capacidade de renda e de IDH para o meu país. É exatamente o que eu consigo fazer com um mandato. Qualquer outro que seja para a reeleição, ele já entrou negociando na composição de ministério. Então, isso não faz com que você resolva os problemas crônicos do Brasil. Então, você me fez a pergunta correta. Nós não temos que estar discutindo tititi, nós não temos que estar discutindo acessórios, assuntos acessórios. Nós temos que estar discutindo como nós vamos enfrentar e vamos resolver aquilo que a sociedade brasileira espera de um próximo presidente da República. Agora, vou anistiá-lo. Se ele amanhã, em 2030, resolver ser candidato a presidente da República, é a população que vai decidir.
Isso aí é aquilo. Eu sempre, Merval, convivi bem com isso, tá certo? Olha, 24 anos no Congresso, já tive momentos de muita alegria, festejei com o painel nas vitórias que obtive e também já fiquei ali, tá certo? Tendo que engolir as derrotas que o painel me impôs. As eleições também, tá certo? Eu tenho 8 mandatos, mas já sofri 2 derrotas. Então, eu não contesto. Me avisa, tá? Eu chamo urna, Merval, de Vossa Excelência. Governador? Para mim é Vossa Excelência. Governador, boa tarde, bom tê-lo conosco aqui, Valdo Cruz. Governador, o senhor tem dito que o senhor vai ser candidato, mesmo que tenham outros candidatos da direita, né? E nós estamos vendo neste momento uma ação do filho do ex-presidente da República, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, que está representando um tarifaço sobre o Brasil. E a avaliação de especialistas é que isso vai ter um desgaste para candidatos da direita em 2026, a não ser que esse candidato se coloque frontalmente contra uma interferência no comércio brasileiro da parte dos Estados Unidos. Como o senhor se posiciona nessa questão do tarifaço e como o senhor pretende abordar esse tema na eleição de 2026? Bom, eu já tratei do assunto bem direto. No dia que eu fui informado da possibilidade do tarifaço, eu estava no Japão, tá certo? Aí informando a tributação de 50%, principalmente na penalização de carne, eu cancelei minha missão oficial e voltei para Goiás, tá certo? A minha posição, Valdo, deixa bem marcado isso, eu já falei em vários lugares, é importante dizer, a minha posição é contrária ao tarifaço. Contrária ao tarifaço, tá certo? Eu não abro mão das minhas posições. Cabe a mim defender o emprego, cabe a mim defender o desenvolvimento da renda do meu estado de Goiás, cabe a mim defender as indústrias que estão instaladas no estado de Goiás, cabe a mim que tentei por várias vezes, em várias tentativas, em várias audiências por videoconferência, com o Gabriel Escobar, representante da Embaixada Americana. Tive a oportunidade de falar com ele 4 vezes, tá certo? Na tentativa de mostrar a ele, olha, essa decisão do Lula ficar provocando o presidente Trump, isso é um problema dele, ele é discípulo do Hugo Chávez, é o mesmo que o Hugo Chávez fez, eu me lembro bem do Hugo Chávez, chamando nós, os americanos de imperialistas e tudo e tal. Eu me lembro bem daquela trajetória, eu estava exatamente no Congresso Nacional. Então, o que eu quero dizer a você é que a minha posição é contrária. O que eu trabalhei e que continuarei trabalhando é para que nós possamos mostrar que essa posição aí não pode nivelar todos os governadores, porque nós não temos nada a ver com essa política do Lula. O que nós queremos é mercado, é abrir mercado. Nós não queremos enfrentamento com os Estados Unidos, nós não queremos enfrentamento com a China, nós não queremos enfrentamento com a União Europeia, é pacificação de mercado. Política nós resolvemos aqui em casa. Nós não temos que levar problema político, tá certo, para ser resolvido por outros. Nós resolveremos aqui e nós abriremos mercado para poder exportar nossas mercadorias. Governador, o senhor que faz parte da direita tradicional desde sempre, quando o senhor olha esse trabalho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos, essa articulação toda, como é que o senhor vê o papel dos governadores da direita? Eles não deveriam, o senhor e os demais, não deveriam chamar o Eduardo e tentar conversar? Isso foi discutido entre os senhores? Bom, primeiro, esse preâmbulo seu é muito importante para mim. Até porque, André, eu realmente comecei essa luta contra as esquerdas em 1986. O Lula criou o MST e eu criei o DR. Depois fomos candidato a presidente da República, ele sempre mantendo essa coerência de princípios e também de coragem de debater e de sempre respeitar o processo democrático e o resultado das urnas. Agora, o que a gente tem que aprender é uma coisa só. Um presidente da República, ele tem 513 deputados federais e 81 senadores. Você já imaginou se cada deputado amanhã, um vai para a Ásia, o outro vai para a Europa, o outro vai para os Estados Unidos, o outro vai para a Oceania, e de repente aí cada deputado vai pautar um presidente da República. É uma coisa que você há de convir, que você também não pode superestimar a certa capacidade do parlamentar
no momento em que enfrenta uma máquina de governo, Itamaraty e toda essa posição, se também do lado do presidente da República não tivesse interesse do acirramento. Porque você sabe muito bem, o Lula perdeu as bandeiras todas, né? Ele estava nocauteado. De repente foi esse assunto que fez com que ele voltasse a ter agora a perspectiva de ser competitivo. Então vamos ser realistas, nós que conhecemos bem a política e que convivemos com ela há muitos anos, tá certo? Vamos deixar claro que o que existe nesse processo todo aí é o Lula alimentar esse processo até a um grau de total irresponsabilidade com o que vai acontecer com o mercado brasileiro. Eu não vejo nenhuma dificuldade em eu sentar. Eu posso não ser simpático ao Putin, mas eu posso sentar com ele, posso sentar com o presidente da China, qual é o problema? Tá certo? Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Não vejo essa importância de um deputado amanhã no meu mandato estar numa região do mundo contestando um governo, sendo que eu tenho argumentos para mostrar minha capacidade de superar todas essas colocações que são feitas. Governador, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no estúdio e um abraço, até a próxima. Obrigado, Sadia, obrigado aos demais aí, muito agradecido pelo espaço.